Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar a aula de hoje. Estaremos falando sobre o Teorema de Tales. Eu sei que vocês já tiveram anteriormente algumas aulas referente a proporção, razão, já estudaram um pouquinho de regra de 3 também. Então, todos esses conhecimentos irão ajudar vocês para estudarmos agora o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales diz o seguinte: um feixe de retas paralelas determina sobre as retas transversais segmentos correspondentes proporcionais. Essa frase que eu li, que está escrita no quadro, é o enunciado, é exatamente o que diz o Teorema de Tales. Se vocês procurarem no livro de vocês, na página 160, a partir da página 161, do módulo 2, vocês vão ver que temos o Teorema de Tales, não só enunciado, mas também demonstrado nas páginas 161 e 162. E como ali está toda a demonstração, eu decidi não fazer aqui com vocês, não escrever aqui no quadro, nesse pequeno quadro que eu tenho aqui, eu decidi não fazer toda a demonstração, até mesmo porque talvez não será tão útil para a gente aqui fazer toda essa demonstração tão longa, talvez até fique um pouco cansativo, tendo em vista que tem tudo no livro de vocês, e quem quiser ver a demonstração, tá tudo escrito lá. Mas aqui eu coloquei exatamente o que vai interessar pra gente, que é o enunciado do Teorema de Tales, e a partir dele nós vamos resolver problemas que envolvem essa questão de retas paralelas cortadas por retas transversais, um feixe, ou seja, um conjunto de retas paralelas que são cortadas por retas transversais. A gente vai ver situações que envolvem esse contexto, Então, o que isso significa? O que diz esse teorema, que quando nós temos um conjunto de retas paralelas, como o caso aqui, nós temos as retas R, S e T, são 3 retas paralelas, tanto é que deixei escrito aqui no cantinho do quadro que R é paralelo a S, que é paralela a T, esse símbolo aqui, esses 2 tracinhos aqui, é o símbolo de paralelo, bom? Quando nós temos esse conjunto de retas paralelas que são cortadas por retas transversais, que no caso aqui são as retas U e V, essa sobreposição, formam segmentos correspondentes proporcionais, E aqui, como foi escrito aqui no cantinho, a gente forma, no caso, a seguinte proporção, que AB está para BC, assim como DE está para EF. Ou seja, esses segmentos, existe entre eles uma relação de proporção, bom? De correspondência e de proporção. E essa relação, ela nos ajuda a resolver diversas situações, diversos problemas envolvendo esses casos. Eu vou colocar exemplos numéricos aqui, vou botar um exemplo numérico que ajudará a compreensão, dessa situação toda, bom? Então, turma, vamos ver esse exemplo aí. Esse exemplo ele está na página 163 do módulo 2, do livro de vocês. Então, diz o seguinte, na verdade eu mudei um pouquinho assim a pergunta,
eu formulei a frase de uma maneira um pouco diferente, né, do que está no livro, mas o exercício em si é a mesma coisa, tá? Os mesmos valores, só reorganizei a frase mesmo, o enunciado, tá? Mas são os mesmos valores, tá exatamente igual, né, os valores, né, exatamente iguais os que estão no livro. Diz assim: sabendo que as retas R, S e T são paralelas, determina o segmento AB, indicado por X. Lembrando que o teorema de Tales, ele só é válido quando as retas, né, no caso ali R, S e T, são paralelas entre si, tá? Tanto é que vem indicado aqui embaixo, ó, que R é paralela a S, que é paralela a T, né? Elas são paralelas entre si, tá? Se as retas não forem paralelas entre si, né, cortadas pelas transversais U e V, né, que estão sendo representadas por IV, se elas não forem paralelas, né, R e S, T, o teorema de Tales não é aplicável, tá bom? Sempre vamos partir do pressuposto que eles são paralelos entre si. Então, nós temos aí essas três retas paralelas cortadas pelas transversais U e V. E o teorema diz que são formados segmentos proporcionais. No caso, nós temos que AB está para BC, assim como DE está para EF. Ou seja, existe uma relação de proporção, né, entre AB e BC, assim como entre DE e EF, né? Então vamos usar o teorema. Escrevi ali em cima: AB está para BC, assim como DE está para EF. Vamos colocar no lugar, né, quem é quem aí na situação. Quem é AB? AB está sendo representado por X. Então coloquei lá, X. Está para BC. Quem é BC? 3 centímetros. Eu posso tirar a unidade de medida, tá? Sem problema nenhum. Vou trabalhar só com os valores. Então, no lugar de BC, eu coloquei o valor que está sendo indicado ali, que é o 3. Quem é o DE? Né? Que valor representa o segmento DE? O 12. Então, no lugar de DE, eu coloquei o 12. E quem representa EF? Qual o valor dele? O 4. Então, no lugar de EF, colocamos o 4. E aí, a gente tem aqui uma igualdade entre razões, né? Uma igualdade de frações ali, né? Então, vai ficar X está para 3, assim como 12 está para 4. Eu vou fazer uma regra de 3, né? Vou multiplicar cruzado, né? Fazer o famoso cruz credo, né? Como a gente gosta de falar. Então, vai ficar X vezes 4, né? Igual a 3 vezes 12. X vezes 4 é 4x, não é verdade? E 3 vezes 12, 36. Então, ficou 4x é igual a 36. Então, é só terminar de resolver isso aí, né? Então, vai ficar x é igual a 36 dividido por 4. Ali tem um pequeno erro ali de escrita mesmo, né? No lugar do 4 eu coloquei 9 aqui. Vou até apagar, vou consertar aqui para vocês verem, tá? Botei o resultado. No caso vai ficar 36 dividido para 4, que dá 9, né? 36 dividido para 4, que é igual a 9. Então, o segmento AB, que está sendo representado ali por X, é igual a 9. Aí, outra coisa que eu quero que vocês notem, né? Que existe uma relação, de fato, né? De proporção ali, né? Se vocês repararem, vocês vão ver que o segmento AB, que é 9, a gente acabou de calcular, né? O segmento AB, ele é o triplo do segmento BC, concordam? O segmento AB é 9 e o segmento BC é 3.
9 é o triplo de 3. Assim como acontece do outro lado também, né? O segmento DE é 12 e o segmento EF é 4. Ou seja, o segmento DE é o triplo do segmento EF, porque 12 é o triplo de 4, não é verdade? Né? 4 vezes 3 dá 12. Então, a gente observa aí, quando a gente achou aí o valor de X, a gente observou exatamente o que está acontecendo ali, né? Deu pra gente realmente concluir que existe uma relação ali de proporção, de fato, né? O segmento AB, nesse caso específico, é o triplo do segmento BC, assim como o segmento DE é o triplo do segmento EF, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, tá? O Teorema de Tales. Vou passar alguns exercícios para vocês tentarem resolver e na próxima aula estarei também postando o vídeo da correção dos exercícios, tá bom? Espero que vocês consigam resolver tudinho. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo, tá bom? E fiquem com Deus.